Nós estamos em um hiato atualmente de Power Rangers. E o que acontece é que nesse período uma nova série no mesmo estilo acabou de estrelar no Disney Plus. Na verdade, é uma série que originalmente era uma série coreana de 2021 chamada Armored Saurs, que seria meio que dinossauros de armadura. Aí então, essa série, ela sofreu uma americanização e em 2025, no final do ano, essa versão nova com o nome de Armosaurus passou nos Estados Unidos. Aparentemente foram 12 episódios, né? Sendo que o original era uma coisa entre 25 e 50, né? Então, essa nova versão teve só 12 episódios. Pode ser que a ideia é, se fizer sucesso, a gente depois faz mais em séries curtas, né? E, finalmente, quando essa exibição passou nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, eles pegaram e lançaram no Disney Plus a série completa. Só que a série completa não. Os primeiros episódios dessa primeira temporada com o nome de Dino Armaduras. Então, desses 12 episódios, 4 estão agora já disponíveis no Disney Plus. E eu, Luiz, aqui do Monstros e Aventuras, quero dar um pouco o panorama geral, um pouquinho dessa série, já que no YouTube brasileiro eu vi pouca gente comentando sobre ela. Então, vamos lá. Primeiramente, qual é a ideia da série? Então, nós estamos nessa série sobre invasão de alienígenas. E esses alienígenas, milhões de anos atrás, eles teriam causado a extinção dos dinossauros e capturado parte dos dinossauros para eles, para fazerem experimentos. Então, nos tempos atuais, esses alienígenas voltaram e além deles terem as tropas deles, que parecem umas coisas meio militarizadas, que parecem até os inimigos do G.I. Joe e dos comandos em ação, eles também têm robôs gigantes e um exército de dinossauros robôs dos mais diversos estilos e tamanhos, tudo para invadir a Terra. A humanidade, secretamente, ao ver isso, também resolveu ter os seus dinossauros. Só que, ao invés de criar suas versões robôs, eles clonaram os dinossauros de volta e criaram armaduras para revestir os dinossauros e armaduras para revestir quem, inclusive, comandasse esses dinossauros no campo de batalha. Então, armaduras cheias, tanto para sobreviver em diversos ambientes, como do deserto ao fundo do mar, quanto cheio de armamentos também. Só que foi percebendo que tinha um tipo de piloto que funcionava muito melhor com esse tipo de dinossauro. E eu digo piloto porque os dinossauros grandões você monta quase como se fosse uma máquina de combate mesmo, enquanto quando os dinossauros menores, eles funcionam como parceiros de combate, né? Mas todos usando armaduras, tanto humanos quanto dinossauros. E esses pilotos que se davam muito bem, eles tinham comunicação telepática com o dinossauro. E essa comunicação telepática se deve ao fato de que teriam humanos que têm um gene ultra raro que permite comunicação telepática com aves. E como os dinossauros têm uma ascendência genética envolvendo as aves, né, que realmente isso é verdade, né, nossas aves atuais teriam evoluído a partir de certas espécies de dinossauro. Então, eles teriam a capacidade de comunicar telepaticamente com os dinossauros e justamente serem excelentes pilotos. E a partir disso, a série mostra justamente 5 adolescentes que estão prestes a ser sequestrados justamente pelos vilões, né? Justamente por causa desse gene especial. Então, justamente a equipe dos heróis pega eles primeiro e botam eles justamente para treinar e se conectar com os dinossauros. Inclusive, um desses adolescentes, na verdade, é irmão de um dos pilotos, o que faz sentido, porque como é uma coisa genética, faz sentido que os parentes tenham. Tanto que tem 2 pilotos, ou melhor, 2 pilotas, que são irmãs, que também estão dentro da história. Então, são 5 adolescentes ao todo, 4 que foram meio que abduzidos e salvos pela equipe militar secreta que faz a clonagem de dinossauros. O 5º, que é um cientista que é superdotado, um adolescente superdotado, que ajudou no processo de clonagem dos dinossauros e que é guiado diretamente pelo cientista Mor, que é um dos grandes chefões da base. E eles são também coordenados por uma chefe militar, né, que é que enquanto os cientistas
Ele coordena diretamente toda a questão biológica de clonagem, conexão psíquica com os dinossauros. Já era responsável por toda a questão tecnológica e principalmente de inteligência artificial. Então, ela é responsável pela tecnologia justamente mas a questão de criação de armas, né? Então, o que poderíamos dizer que é a parte mais robótica, as armaduras biônicas, toda a estrutura estratégica militar lá dentro. E os dois não se dão muito bem, diga-se de passagem, já que estão jeitos muito diferentes de lidar com os problemas. E nos 4 primeiros episódios, o que nós vemos é, em cada episódio, cada um dos adolescentes fazendo sua conexão psíquica pessoal com um dinossauro diferente dentro da história. Tem um episódio onde são dois, né, que são as duas irmãs, e que é bem bacana, né, porque elas têm personalidades totalmente diferentes. Uma delas, inclusive, como ela é muito impulsiva, gosta de ser livre, fazer o que ela quiser, assim, a ideia de assumir um compromisso contínuo, seja com o time, seja com o dinossauro vinculado para ela, é uma coisa pavorosa, né, e é interessante justamente como a gente vê a evolução psíquica desses adolescentes, não que eles fiquem assim, com autocontrole emocional do dia pra noite, mas você vê que eles dão o passo inicial para entrar nesse processo de evolução pessoal de cada um com seu problema psíquico pessoal diferente, com seu jeitão diferente de lidar com as coisas também, e cada um com um tipo de dinossauro diferente, né? Tanto que a gente dos grandões, vamos ter, como mostra a própria abertura, temos um Triceratops, um Tiranossauro e um Pterossauro gigantesco voando, e os menores são justamente 2 Velociraptors também. Apesar que Velociraptor tinha originalmente o tamanho de uma galinha, né? Vamos pensar, e se a gente pensar, seria mais parecido com os chamados Utahraptors, diga-se de passagem, né? Que no estado de Utah tem dinossauros que são bem da família, próximo da família do Velociraptor, se não me engano, só que são realmente grandões, tipo 1,80 m. Mas não vamos entrar em considerações dessas questões tão científicas da série, né? Porque, como eu falei, é uma série mais voltada para o público pré-adolescente. Então, pegando desde da criança que vai começar a entrar na adolescência, até a pré-adolescência, até aquele rapaz e garota, outros gêneros que cheguem lá até os 15 anos de idade, o adulto que só quer relaxar vendo uma coisinha similar para a gente, relembrando um pouquinho a infância e tudo mais, né? Então, não temos uma história ultra mega complexa, mas é bacanudo ver em cada episódio os combates que são designados. Inclusive é legal porque tudo é focado ao redor dos dinossauros. E como eu disse, temos tanto os dinossauros, que no caso são os robóticos do mal, quanto os dinossauros do bem. E isso é uma coisa bacana, porque, bem, apesar de ser uma coisa que lembra um pouco Transformers, inclusive mesmo o aspecto, os dinossauros do mal, inclusive, são chamados de cromodrones, né? Drones porque o termo drone, que é referente a esses robôs guiados à distância, né, que existem no mundo real, quanto cromo justamente por ser tudo cromado, né? Mas o design lembra mais aqueles dinossauros que aparecem justamente no 4º filme dos Transformers do 4 Bay, do Michael Bay, aquela versão específica dos Dinobots, sabe? Então, e as batalhas, como são de seres jurássicos não humanoides em sua maioria, mesmo os robôs gigantes que são usados, os robôs gigantes, eles são primariamente do lado do mal, e parte deles são em formato meio de aranha, não de formato exatamente humanoide. Mesmo os mais humanoides são quase uns tanques de guerras que lembram o formato humanoide do que uma coisa tão humana assim, né? Então, as batalhas lembram muito mais combates de monstros gigantes entre si do que outra coisa. E Luiz, é uma cópia de Power Rangers? Vamos lá. Lembrando que se você está gostando do vídeo, aproveita para dar aquele like e comentar aqui embaixo também, se você já assistiu, qual a sua expectativa para a temporada de Power Rangers, né? Que deve estrear provavelmente no ano que vem. Quais temporadas você já assistiu também? Mas aqui, a gente tem realmente a questão das armaduras coloridas de adolescentes que são escolhidos por causa de suas habilidades únicas, os 5 adolescentes com garra, para conseguir pilotar os grandes veículos gigantes para lutar contra uma invasão alienígena. Realmente, tem um esquema geral que lembra, inclusive, dá aquela lembrada de Super Sentai, lembra bastante mais Power Rangers do que Super Sentai em si, só que além do aspecto gráfico, que é uma coisa muito mais para computador,
para computação, para imagens geradas por computador, do que aquela coisa mais realmente de fantasia, de roupas fantasiadas, apetrechos mesmo que existem, usando alguns efeitos especiais para dar a noção de que é gigante ou que está soltando raio, né? Aqui é tudo realmente CGI. Aqui a gente tem alguns aspectos próprios interessantes, né? A questão de que são dinossauros vestindo armaduras, a questão de que os adolescentes, ele não é um uniforme, são realmente armaduras de combate mesmo, e você vê eles meio desengonçados porque aquilo é pesado, eles têm sincronia, isso é bacana. É uma coisa mais de evolução individual, com cada um fazendo a conexão, né? E apesar de Power Rangers já ter isso de vez em quando, como em Power Rangers Galáxia Perdida, né, onde temos os animais lendários, que é feita a conexão e com os Rangers e eles são libertados das forças do mal, ou em Power Rangers Fúria da Selva, onde temos justamente a ideia de animais totens que protegem a Terra e os Rangers estão entrando em contato com aquilo, uma coisa mais ecológica mesmo, né? Aqui é legal que o vínculo entre os dinossauros e os Rangers, e os heróis, no caso, ele lembra mais uma coisa mais Pacific Rim, né? Onde para pilotar o robô gigante, você tinha que fazer uma conexão psíquica telepática justamente com outro piloto, e os dois pilotos conseguiam assim pilotar um robô gigante. Só que aqui, ao invés de ser outro piloto humano, aqui na verdade é um dinossauro, né? Então os dois, para conseguirem usar legais as suas armaduras, precisam se conectar direito psicicamente, né? O vermelho não é o líder aqui na história, apesar de, tipo, todos têm seus papéis importantes. A diferença brutal de tamanhos, né? Então a gente não tem aquela coisa do monstro pequeno que depois vira monstro gigante, né? Não, a gente temos criaturas gigantes, só que elas vão desde um gigante, tipo, maior, um pouco maior do que uma pessoa, até realmente gigantesco, do tamanho de um shopping center. E isso varia mesmo para os heróis, né? Como eu disse, tem tanto robôs de tamanho mais humanoide, tanto dinossauros com tamanho mais humanoide que lutam do lado do bem, quanto o maior de todos, né? Que é o pterossauro, né? Cujas asas abertas engloba basicamente o Triceratops e o Tiranossauro de tamanho. Inclusive, é capaz até de erguer um pouco esses bichinhos grandes, né? Então, existe essa variedade de tamanho, existe variedade que existe esses diferenciais interessantes, né? Não é uma história muito complexa, como eu falei, mas é interessante. As minhas críticas vão ao fato de que, a tradução direta para Dino Armaduras, inclusive com os personagens dizendo nós somos os Dino Armaduras, ao invés de tipo, nós pilotamos os Dino Armaduras, realmente mostra uma falta de localização, uma tradução algumas vezes feita um pouquinho nas coxas, diga-se de passagem. A gente tem o fato de que o anúncio não foi feito praticamente quase nada na Disney brasileira anunciando isso, tanto que se eu não acompanhasse direto o material mais gringo, não teria... E vez ou outra, umas coisas que o Mega Power Brasil também colocam, eu não teria nem sabido da existência disso. Então, assim, o trabalho fora da América Latina tá sendo horrível, tanto que eu não sei se vão colocar todo final de... uma vez por semana, vão colocar 4 episódios de uma vez, se isso vai ser mensal de repente, não tem absolutamente nada falando nisso, mesmo o termo Dino Armaduras não existe em lugar nenhum, mostrando que eles não fizeram divulgação nem nada, pelo menos de forma organizada, né? Então o marketing aqui no Brasil tá bem ruim, e o terceiro que é muito importante, isso não é culpa tanto da Disney, ela só comprou um material que parecia bem feitinho e parecia Power Rangers, sendo que eles querem colocar Power Rangers lá, como eles tem aquela parceria da Hasbro que vai sair o seriado novo ano que vem. Só que, gente, a série existe, como eu disse, é uma série coreana de 2021. Aí, então, outra empresa, recentemente, lá no ano passado, comprou os direitos e fez uma versão americanizada. Estamos numa onda de doramas, tanto da Coreia quanto de outros países da Ásia, e o pessoal pegando, adorando, fazendo grupos, negócio vendendo, inclusive com um monte de aplicativo para você pegar, fazendo fortuna, para você pegar e acompanhar doramas inéditos de cada material, e doramas tanto de fantasia, quanto de ficção científica, quanto de ação, quanto de investigação sobrenatural, sabe? E você pega e jota uma americanização, não havia necessidade alguma de americanizar uma produção dessa. Era pra você pegar
dublar, talvez você dividir a série em blocos de exibição para ficar mais interessante, né? Mas, gente, não faz assim, não faz sentido nenhum. A trama é legalzinha, é divertida, como eu disse, né? Eu como fã de super-herói e de Power Rangers, é aquela coisa tipo de agrada, e existe uma evolução pessoal legal. Tem uma personagem que começa insuportável pra mim no primeiro episódio, e depois ela vai crescendo progressivamente. Inclusive as coisas que eu falei aqui, eu coloquei em ordem mais estruturada e lógica, que você tem algumas coisas que são colocadas por ser no primeiro episódio e depois as outras são colocadas ao longo da série, então é uma coisa que você vai montando o panorama geral, que é interessante, né? Mas, tipo, é uma série simples. E aquilo que eu espero é que, pra me continuar me divertindo, é que se ela explorou os heróis agora, é que ela aprofunde agora os coadjuvantes, além dos 5 adolescentes da história, pra deixar a coisa interessante, e dos vilões também, que a gente só sabe, são ETs que vieram pra Terra pra conquistar o mundo. Ok, e tem um vilão chamado Switchblade, que é um cara que era do bem do exército e depois ficou do mal liderando os vilões naquele momento. Ué, por que ele foi do mal? O que aconteceu? Então, eu espero que eles tenham, assim como eles tiveram uma evoluçãozinha pessoal para cada um dos adolescentes, eles também façam isso também com os coadjuvantes e com o vilão também, sabe? Para pegar e a história realmente engrenar e não ficar apenas lutas de robôs gigantes, que é bacana, mas tem que ter aquele sabor, não é verdade? E vocês, quais séries dos Power Rangers vocês assistiram? Quais lutas, histórias e filmes de robôs gigantes vocês gostam? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!